Fala pessoas, dia 2/7, terça-feira, e vamos às notícias. Lembrando, sempre clique no link da Amazon para ajudar o canal, só comprar qualquer coisa que ajuda. Enquanto isso, quem nos critica não vale uma titica de cachorro, diz Lula na Bahia. Olha só como ele fala, não vale uma titica de cachorro. Então é um governo assim que não se pode criticar, porque se criticar a pessoa não presta. Então ele tá perdendo as estribeiras, porque todo dia a gente vê aqui Folha, Estadão, a gente vai ver hoje que vai, vamos dizer, não só criticando como desmentindo, né, falando as coisas que não é verdade, já que esse governo ele tem que viver de aparências. Lula sobre reforma agrária, a gente tem que aprender a falar com o povo o que ele quer ouvir. Ou seja, então quer dizer que você tem que falar o que o povo quer ouvir ou a verdade? Você tem que chegar pro povo e falar a verdade. Se você ficar falando apenas o que o povo quer ouvir, você vai falar o quê? Que não vai ter imposto? Mas vai ter imposto, vai ter dinheiro seu sendo tirado e muitas das vezes, na maioria das vezes, não tem retorno. Lula, a direita que aceitar a pauta da extrema-direita será engolida por ela. Isso aqui é um recado do Lula para quê? Para a direita, na verdade, para aquela social-democracia que se aproximar do bolsonarismo será engolida pelo bolsonarismo. Então ele não está gostando de ver sociais-democratas se aproximando do Bolsonaro, porque ele chama de extrema-direita. Lembrando que aqui no Brasil é tudo torto, tá? O que ele chama de direita é social-democracia. Um FHC, ele acha que é direita, acha que isso tudo é uma direita, só que não. Eles tentam fazer exatamente isso, ficar a mesa bem torta, para tudo ser uma direita, sendo que não existe, é quase nula. O próprio bolsonarismo, como um Tarcísio, tem se moldado de uma forma quase centrista para poder sobreviver, e os caras chamam de extrema-direita. Isso não existe, tá? Lula, agronegócio não deve temer MST, mas os bancos. Ou seja, o MST é completamente inofensivo. Os bancos são muito mais agressivos. E aí a gente vai lembrar do começo do vídeo que Estadão, lembra o Estadão, tanto a Folha, que todo dia tem uma matéria aí batendo de frente com Lula. Faz tempo que sem terra não invade terra neste país. Presidente Lula ignorando abrir o vermelho do MST. Então o Estadão indo lá e buscando, né, informações que talvez as pessoas esqueceram. Ou seja, o Estadão batendo de frente, porque o presidente ignora o abril vermelho de 2024 do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Há 3 meses, como mostrou o broadcast Estadão, a entidade mobilizou um contingente de invasões pelo país que, no ápice, alcançou 60 propriedades em 18 estados diferentes. A organização reivindicou assentamentos e reforma agrária nas áreas que considerou improdutivas, ou seja, achou que não está produzindo, vai lá, invade, tá? Então, enquanto ele fala que não se deve temer MST, mas os bancos do Estadão vai lá e lembra do abril vermelho. Tá ficando muito fácil, hein? O projeto cobra imposto de renda de operações em bolsa de valores. Ou seja, a gente tá esperando aí imposto em tudo. Eu tô esperando só o imposto no Pix, não sei quando vai ser. Porque agora é operações de bolsa de valores, vai ter imposto de importação de veículos elétricos sobe nesta segunda-feira. Lembra que a gente falou aqui nos negócios de 35%? Pois é, estava aparecendo aí os 35%. Realmente os caras vão colocar isso até 2026 e reforma tributária deve dificultar compra e construção de imóveis no Brasil. O setor estima que será necessário um aumento de 15% no preço final para cobrir os novos impostos. O imóvel está barato, você consegue comprar uma casa, está tranquilo, mais 15% para você. Enquanto isso, Casa do Pão de Queijo pede recuperação judicial por dívida de 57 milhões. Empresa fundada em 67 está aí sendo agora afetada por esse governo maravilhoso. Que coisa, né? Anistia, regulação das redes, ativismo judicial, o recado do STF ao Congresso, tá? E aí a gente vai ver uma briga realmente que existe do STF com o Congresso. O pessoal fala que é teatro, só que você tem que lembrar que fica complicado. A partir do momento que o STF tem um controle absoluto e continuar dessa forma, é Venezuela, tá? E aí até o Flávio Dino deu uma resposta ao Lula, porque o Lula falou que tá se metendo demais, e o Flávio Dino falou, não, a gente tem que se meter mesmo, porque a gente tá num momento, né, de muito embate, conflagração social, e aí a gente tem que se meter, e ele até chegou a dizer que se tudo vai parar no judiciário, é falência dos outros órgãos decisórios. Olha só que coisa louca. Os caras falam, a gente tá aqui trabalhando demais porque vocês trabalham de menos. E aqui o Lira disse, não puder discutir temas do STF, não sei para que o Congresso. E é isso que a gente falou aqui o tempo inteiro. Vocês estão deixando o STF crescendo, o Congresso não vai servir para nada. Agora eles estão tomando coragem para falar isso aí. O problema é o quê? Você realmente não tem mais poder de ação. O Congresso ele fica completamente anulado aí pelo STF. A gente avisou que isso ia acontecer.
né? E se continuar com essa fraqueza, o Congresso deixar as coisas passarem, né? E o STF tomar a decisão em tudo, realmente a Venezuela vem, tá? E o Congresso vai ser completamente ineficiente e talvez até inexistente, tá? Na China, Barroso discute cooperação para o judiciário, tá? Enquanto isso, Barroso aí viajando pelo mundo, a gente viu ele em Londres, né? Viu ele cantando lá naquele vídeo e agora tem aí ele na China, tá? Lembrando, além do tribunal, Barroso estará ainda no parlamento chinês, controlado pelo Partido Comunista. Tá difícil, né? Xi Jinping vindo pro Brasil, Barroso indo para lá, tá? Pois é, os caras estão acelerando bastante. Tudo isso tem um sentido, né? É questão da guerra acontecendo e os países vão tentar se fortalecer. E o Brasil ele vai ser puxado para um lado para o outro. Apesar que eu só tô vendo o Brasil sendo puxado para o lado vermelho da coisa. Folha, o Brasil está emburrecendo os brasileiros. Estamos entre os 15 piores na competência de pensamento criativo. Tá, mas isso não é de hoje, tá? A gente até estava conversando esses dias. O quantas coisas você vê que o Brasil criou, né? Às vezes o pessoal fala assim, você fica comprando bugigangas na China, mas na China sempre aparece coisas criativas o tempo todo, feitos até próprio na China. Você vai falar assim, muitas vezes a China copia, mas o Brasil nem copiar às vezes consegue, tá? É a mesma coisa que você vê aí a Tectoy fazendo um portátil, que na verdade é nada mais do que uma versão white label de um portátil chinês, que eles vão lá e só colocam o adesivo em cima. Não vai fazer nada aqui, não vai construir nada de novo, a não ser pegar, né, um produto lá sem a marca e colocar a marca, ou seja, eles estão pagando, na verdade o Brasil está pagando por um adesivo, tá? Mas o Brasil lidera ranking de tráfico de drogas, diz pesquisa, tá? Inclusive a imagem é feita em inteligência artificial e você vê a questão da maconha, cara. A situação tá dessas, tá? Então lidera ranking, a gente passou até o México. O negócio tá feio, esse é o Brasilzão. Aí quando eu falo mal do Brasil, o pessoal fica chateado comigo, mas é verdade. Lula apoia Joe Biden e critica Donald Trump, cidadão mentiroso. Ele fez toda uma defesa e fala que o Biden não tá bem, tá tranquilo. Aí você vai pensar assim, pô, o que tem o Lula defendendo o Biden? Eles são amigos? Não se esqueça, tá? Putin diz que prefere Biden a Trump na disputa para presidente. A gente viu essa notícia tempos atrás. Então você tem que pensar o seguinte, tá? O Biden, na verdade, tem alimentado a Ucrânia para enfrentar a Rússia. Então, não é que eles querem o Biden. Quando eles falam isso, eles sabem que qualquer pessoa, eles são contra os Estados Unidos. E o Biden é melhor eles apoiarem porque é o que é mais fraco para os Estados Unidos. E por isso o Putin e o Lula querem os Estados Unidos fraco. E quem é fraco, Biden ou Trump? Pois é, os caras são muito espertos, tá? Isso aqui deve dar. Olha só o que eles estão fazendo. Eles estão pegando o Joe Biden, né? Viram que ele estava meio pálido, com aquela cara de assustado, e colocaram um bronze nele, deixaram ele laranja, tá? Ou seja, ele virou um Trump. Agora o Orange Man, né? Virou o Biden. E o Trump, se você ver, ele tá um pouco mais pálido, não está tão laranja. E tem uma coisa aí que a gente precisa conversar em vídeo exclusivo, tá? Como diz aqui o Biden. Não há mais limites no que um presidente pode fazer, diz Joe Biden sobre decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos em questão do Trump tá livre aí para fazer, né, a poder disputar. Então isso aqui é muito perigoso, tem uns vídeos muito tensos aí aparecendo, querendo que o Joe Biden faça absurdos, tá? Isso é ruim pro mundo todo. Lula relembra candidatos que tentaram várias vezes antes de vencer uma eleição e cita Le Pen, está chegando para ela, né? E o Lula, que é um cara aí que aparentemente, né, era para ficar contra a Le Pen, ele fala, ó, chegou para mim a hora de vencer. Eu fui visitar o Juiz de Fora agora. A prefeita Margarita Salomão perdeu 4 vezes também, chegou para ela. A Le Pen na França, cara, a Le Pen depois de tentar tanto, ela e o pai dela está chegando para ela. As coisas são assim, a gente tem que teimar. E ele falando que a Le Pen conseguiu, é o tempo dela. Por isso que a gente precisa conversar, né, no vídeo exclusivo sobre o pessoal entender, tá? O que acontece, por que pessoas que, vamos dizer assim, não batem muito de frente com o comunismo, você vê os comunistas meio que elogiando, falando, não, acontece, tá tudo tranquilo. Porque existe uma movimentação diferente. Que se for, né, em questão de paz mundial é melhor. Só que enquanto isso, sempre os comunistas vão crescendo e crescendo, tá? Então, cada vez vai ficar mais perigoso. O governo da França confirma a vitória sem precedentes da direita liderada por Le Pen. Foi uma vitória esmagadora, porque o Macron, ele apostou e deu errado, a gente conversou aqui, ele falou, não, vamos, né, antecipar as eleições, vamos chamar de novo que perdeu no Parlamento Europeu. Uma aposta que a gente falou aqui que daria errado, porque
é como se fosse trocar o pneu com o carro andando. Ele acabou capotando bonito. E agora Le Pen aí, a direita, né? Eles chamam de extrema-direita aqui o G1, lógico. Extrema-direita vence primeiro turno na França e Macron faz apelo por aliança democrática. A questão aí de extrema-direita eles usam para tudo, né? Então qualquer coisa, qualquer pessoa que não seja, vamos dizer assim, social-democrata é extrema-direita e ponto final. Só que aquilo, né? O mundo ele é cíclico, tem que ter aí vamos dizer assim, cada um de uma vez, senão a coisa quebra. O partido de extrema-direita Reunião Nacional de Marine Le Pen saiu na frente no primeiro turno das eleições parlamentares realizado neste domingo, com 33% dos votos, informou o Ministério do Interior francês. Os seguidores do portal G1 falam, nossa, que preocupante. Nada, aconteceu alguma coisa com o Trump, teve guerra com o Trump, teve aí perseguição absurda, Bolsonaro perseguiu as pessoas absurdamente. Não acontece nada disso. Na verdade, existe, mais vamos dizer, as coisas entram no eixo quando vem essa tal da extrema-direita que eles chamam, tá? Mas enfim, é uma coisa que a gente viu, o Macron ele perdeu realmente e provavelmente esses sinais, como vitória conservadora em Toronto, fim da era de Justin Trudeau, sinais que o Trump está realmente voltando, né? A Suprema Corte dos Estados Unidos decide que Trump tem imunidade presidencial parcial. E a minha única preocupação essa questão do que pode fazer os democratas no desespero, tá? E aqui, só para finalizar, quem é o bilionário que quer combater depressão com terapia psicodélica, tá? Aí é o Bill Clinton, o visionário, dizem o Bill Clinton, que ele vai aí fazer toda essa, né, renascença psicodélica. Isso aqui vem pro pessoal do vídeo exclusivo, né? Que a gente conversa muito sobre isso. Por que esses bilionários gostam tanto de psicodelia, né? Quem assistiu Rituais do episódio 1 ao 5 vai entender que a gente tá falando aqui. Pessoal, muito obrigado pela sua visita, pelo seu carinho. Esse foi o vídeo de hoje. Amanhã estamos aí. Lembre-se de apoiar o canal com o link da Amazon, Pix, Patreon, tá? Porque o Padrim, ele não existirá mais. Na verdade, eu deixei na comunidade. Entra na comunidade, você vai ver aí as postagens. E eu falei que deixei o print o quanto deu no mês. Coisa bizarra, né? E o que eles não vão existir mais. Então, tá bom. Tá? Fiquem espertos aí, pessoal que tá com dinheiro lá. Tire de lá. Muito obrigado, a gente se fala e até mais.